Olá pessoal! Este vídeo foi elaborado pelos alunos do projeto de Extensão Educação em Diabetes da Universidade Federal de São João del Rei, com o objetivo de explicar um pouquinho sobre a insulina. Neste vídeo nós iremos falar sobre os tipos de insulina de ação rápida e de ação prolongada, a aplicação correta da insulina, os locais recomendados, prega subcutânea, rodízio dos pontos de aplicação, ângulo de aplicação correta da insulina com seringa, a mistura correta das insulinas na seringa, uso correto das canetas, armazenamento e transporte correto da insulina e sobre o descarte correto das agulhas e seringas. Para começarmos, vou explicar um pouquinho sobre os tipos de insulina de ação rápida e de ação prolongada, conhecidas como insulina regular e a NPH. A insulina NPH é útil para controlar os picos de glicose e manter os níveis basais. Deve ser usada 1 a 2 vezes ao dia, de manhã ou à noite. No caso do uso da insulina NPH, deve-se ajustar os horários de uso, sendo que os picos de insulina devem coincidir com os picos de glicose. Já a insulina regular tem ação mais rápida, o início de sua ação acontece entre meia e 1 hora, e seu efeito máximo se dá entre 2 a 3 horas após a aplicação. A insulina regular deve ser administrada 30 minutos a 1 hora antes das refeições. Tanto a insulina NPH quanto a insulina regular estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Para um bom controle da glicemia, precisamos seguir alguns cuidados no momento da aplicação da insulina. Devemos sempre escolher os locais recomendados, fazer a prega subcutânea, os rodízios dos locais de aplicação, o ângulo de administração e respeitar as etapas da aplicação com a seringa ou com a caneta. Mas quais seriam esses locais recomendados? Os locais recomendados são aqueles afastados de articulações, ossos, grandes vasos sanguíneos e nervos, e devem ser de fácil acesso para permitir autoaplicação. Podemos fazer a aplicação no braço, na sua face posterior, 3 a 4 dedos abaixo da axila e acima do cotovelo. Nas nádegas, no quadrante superior lateral externo. Nas coxas, na face anterior e lateral externa superior, 4 dedos abaixo da virilha e acima do joelho. E no abdômen, nas regiões laterais direita e esquerda, com distância de 3 a 4 dedos do umbigo, pois o umbigo é uma cicatriz, ou seja, nesse local a insulina não será bem absorvida. É importante considerar sempre os dedos do indivíduo que receberá a injeção de insulina. E quais são os locais recomendados no caso das gestantes? Durante a gravidez, no primeiro e segundo trimestres, o abdômen pode ser considerado um local seguro para aplicar insulina, mas as gestantes devem estar seguras de que não é necessária nenhuma mudança no local ou na técnica de aplicação. No caso das mulheres que realizavam aplicações no abdômen e continuaram essa prática após engravidar, é indicada uma avaliação cuidadosa do local e do comprimento da agulha que será usada, para definir um ângulo de aplicação adequado. A partir do último trimestre de gravidez, não se deve realizar injeção no abdômen. Esses cuidados devem ser tomados para evitar riscos de lesão uterina, desconforto, perda de insulina após a injeção e o descontrole glicêmico. Nesse período, pode ser utilizado para realizar a aplicação, a coxa, a parte posterior dos braços ou as nádegas, em vez do abdômen. É recomendado que gestantes usem caneta e agulha com 4 mm de comprimento, a prega subcutânea e o ângulo de 45 graus nas aplicações devido ao afinamento do tecido subcutâneo em virtude da expansão uterina. Agora, vamos falar sobre a prega subcutânea, que tem o objetivo de destacar o tecido subcutâneo no momento da injeção, a fim de evitar que a insulina seja injetada no músculo. E como deve ser feita essa prega? É necessário utilizar de preferência os dedos polegar e indicador, pois se realizada com todos os dedos, pode destacar, além do tecido subcutâneo, o músculo, e isso aumenta o risco de injeção intramuscular. Essa prega, também chamada de pinça que é formada pelos dedos, deve ser pressionada levemente, para não impedir a acomodação da insulina injetada e não causar desconforto ou machucar a pele, e deve ser mantida durante toda a aplicação. Ou seja, após realizar a pinça, deve fazer a aplicação da insulina, usando o ângulo recomendado, manter a agulha no tecido subcutâneo por alguns segundos, e depois disso deve retirar a agulha e desfazer a prega subcutânea. O rodízio dos pontos de aplicação é indispensável para um tratamento seguro e eficaz, pois evita a lipodistrofia, o descontrole da glicemia e ainda protege o tecido subcutâneo. A lipodistrofia é uma alteração no tecido subcutâneo, em que a gordura acumula nos locais em que mais se aplica insulina, formando nódulos endurecidos sob a pele. É importante lembrar que não se deve aplicar a insulina nos locais em que há lipodistrofia, pois isso causa variação na absorção da insulina, dificultando o controle da glicemia.
Para se fazer o rodízio dos pontos de aplicação de modo adequado, o local de aplicação recomendado deve ser dividido em pequenos quadrantes, sendo que as aplicações, nesses quadrantes, devem ser espaçadas em pelo menos 1 centímetro entre eles e seguir em sentido horário. Se for realizada múltiplas aplicações, é aconselhado fixar um local para cada horário e alternar os pequenos quadrantes do mesmo local. Para 1 ou 2 aplicações ao dia, o mesmo local poderá ser usado, alternando-se os lados direito, esquerdo e os quadrantes de aplicação. Mas após aplicar a insulina em determinado ponto, é indicado evitá-lo durante 14 dias, para o local cicatrizar e prevenir a lipodistrofia. Aqui, temos representado pelas imagens, como deve ser feita a aplicação da insulina nos quadrantes, com a distância de pelo menos 1 centímetro entre cada uma e um modelo de um seletor de locais para aplicação da insulina. Como a prega, o ângulo de aplicação tem como finalidade evitar a injeção no músculo. No quadro abaixo, podemos ver algumas recomendações. Em casos de agulhas com um comprimento de 4 ou 5 mm, o ângulo recomendado é o ângulo de 90 graus. Já nas agulhas com comprimento de 6 mm ou mais, o ângulo recomendado é o de 45 graus. Além dessas etapas, é muito importante a higienização do local da injeção. Deve ser feita a limpeza com álcool a 70%. Após usar o álcool, deve secar a pele antes da aplicação da injeção. Essa aplicação deve ser realizada em tecido subcutâneo saudável, evitando os locais com lipodistrofia, inflamação, edema, ulceração, ferida, infecção, cicatriz ou com fístula. Diante disso, é necessário analisar o local antes da aplicação. A injeção através da roupa também não deve ser realizada, pois não é possível inspecionar o local, fazer a prega subcutânea e ter garantia de que a agulha chegará ao tecido subcutâneo. Para a aplicação correta da insulina com seringa, é necessário seguir algumas etapas. Primeiramente, separe todo o material como insulina, seringa, agulha, álcool 70% e algodão. Para misturar corretamente as suspensões de insulina, é recomendado fazer 20 movimentos, como rolar o frasco entre as palmas das mãos ou fazer movimentos em pêndulo, suaves, pois se a agitação for intensa aparecerão bolhas de ar no frasco, na seringa ou na caneta e caso não sejam removidas, dificultam o preparo da insulina, causando erro de dose. Depois disso, faça a limpeza da borracha do frasco de insulina com algodão e álcool 70% e espere secar. Antes de sugar a insulina, injete-a no frasco, na mesma quantidade da dose de insulina, evitando formar vácuo e facilitando a aspiração. Puxe a quantidade da dose de insulina. Se for observada a presença de bolhas de ar na seringa, elas devem ser retiradas para garantir que a dose correta seja preparada. Para isso é necessário bater levemente no corpo da seringa com as pontas dos dedos, fazendo com que elas vão para a superfície e depois é só empurrar o êmbolo novamente e removê-las. Pronto, agora é só aplicar. E como fazer a mistura correta das insulinas na seringa? Para fazer a mistura correta das insulinas na seringa, é preciso fazer a limpeza da borracha do frasco de insulina com algodão e álcool 70% e espere secar. Em seguida, puxe, na seringa, o ar correspondente à dose de insulina NPH e injete o ar no frasco da insulina NPH, depois retire a agulha do frasco sem aspirar a insulina NPH. Agora, puxe, na seringa, o ar correspondente à dose de insulina regular e injete o ar no frasco da insulina regular. Vire o frasco e aspire a dose prescrita de insulina regular. Depois coloque o frasco de insulina regular na posição inicial e retire a agulha. Posicione o frasco de insulina NPH de cabeça para baixo, introduza a agulha da seringa que já está com a insulina regular e aspire a dose correspondente à insulina NPH. O frasco deve retornar à posição inicial. A agulha deve ser removida do frasco, protegendo-a até o momento da aplicação. É importante lembrar que o total de insulina na seringa deve corresponder à soma das doses das duas insulinas. Se essa dose aspirada na seringa for maior que a soma das doses prescritas, o excesso não deve ser devolvido ao frasco. É necessário, então, descartar a seringa com a insulina e reiniciar o procedimento com uma seringa nova. E sobre as canetas, como usar corretamente? Para usar corretamente as canetas, é indicado ler o manual de instruções do fabricante e seguir as seguintes etapas. Lave e seque as mãos. Misture a insulina sem suspensão. Realize a asepsia com álcool 70% e algodão no local que vai ser acoplada a agulha e espere secar. Rosqueie a agulha e retire seus protetores externo e interno, guardando o protetor externo. Comprove se o fluxo da insulina não está sendo interrompido observando-se, pelo menos, uma gota na ponta da agulha.
Registre a dose e só toque no botão injetor quando a agulha estiver totalmente inserida no tecido subcutâneo, para evitar a saída de insulina e a aplicação de dose menor. Faça a asepsia com álcool 70% no local escolhido para aplicação e espere secar. Faça a prega subcutânea. Se necessário, introduza a agulha. Após injetar a insulina, aguarde 10 segundos para retirar a agulha do tecido subcutâneo e desfazer a prega subcutânea para evitar vazamento de insulina e, consequentemente, o paciente receber a dose incompleta. Após isso, deve manter o botão injetor pressionado até que a agulha seja retirada do tecido subcutâneo, para evitar a aspiração de sangue do paciente para o interior do refil. Descarte a agulha usando o protetor externo, logo após o uso, para impedir a entrada de ar no refil e a saída de insulina, evitando erros na dose que será injetada nas aplicações seguintes e vazamento de insulina. Em recipiente adequado e após a agulha ser removida, deve recolocar a tampa da caneta. A temperatura para conservação e a validade mudam de acordo com a apresentação da insulina. Existem diferenças nessas condições, se essa insulina estiver em uso ou lacrada. A insulina lacrada deve ser mantida sob refrigeração, entre 2 e 8 graus, e a sua validade é de 2 a 3 anos a partir da data de fabricação. Já quando a insulina está em uso, no caso do frasco, ele deve ser mantido sob refrigeração, entre 2 e 8 graus, e a caneta descartável pode ser mantida sob refrigeração entre 2 e 8 graus ou em temperatura ambiente até 30 graus, e o prazo de validade é de 4 a 8 semanas após a data de abertura e o início de uso. Já a caneta recarregável contendo refil não é recomendada ficar armazenada em geladeira, para prevenir danos no mecanismo interno e interferência no registro da dose, portanto ela deve ser mantida em temperatura ambiente até 30 graus e o seu prazo de validade também é de 4 a 8 semanas após a data de abertura e o início de uso. Outras informações são importantes quando se fala sobre o armazenamento da insulina. É de suma importância anotar a data inicial de uso da insulina, para acompanhar a validade e verificar o aspecto da insulina antes de sua utilização. A insulina deve ser armazenada nas prateleiras do meio, nas da parte inferior, ou na gaveta de verduras, longe das paredes, em sua embalagem original e guardado em recipiente plástico ou de metal com tampa, sendo que ela não deve ser armazenada na porta da geladeira e nem no congelador. Se a insulina estiver sob refrigeração, ela deve ser retirada da geladeira entre 15 e 30 minutos antes da aplicação para evitar dor ou irritar o local. Além disso, não deve ser congelada e, se isso acontecer, precisa ser descartada. No que diz respeito ao transporte da insulina, é importante seguir as recomendações do fabricante, para manter a sua integridade. O transporte doméstico pode ser feito em embalagem comum. Se for utilizada embalagem térmica ou isopor, a insulina não pode entrar em contato direto com gelo ou com aquelas bolsas de gelo em gel, para não ser congelada. Em deslocamentos, independentemente da forma e do tempo, a insulina sempre deve ser transportada em bagagem de mão e em embalagens adequadas. O uso de injetáveis e o monitoramento da glicemia para o tratamento do diabetes constitui importante fonte geradora de resíduos perfluorocortantes, biológicos e químicos nos serviços de saúde, especialmente em domicílios de pessoas com diabetes. Todos os perfluorocortantes e contaminantes, como materiais com sangue resultantes da aplicação de insulina, realização de testes de glicemia, assim como os insumos usados na bomba de infusão de insulina gerados no domicílio, devem ser descartados em coletores específicos para perfluorocortantes, como os utilizados nos serviços de saúde e fornecido pela Unidade Básica de Saúde, a UBS. Os frascos de insulina, as canetas descartáveis e os reservatórios de insulina das bombas de infusão de insulina devem ser descartados no mesmo coletor utilizado para os perfluorocortantes. Na ausência do coletor próprio para perfluorocortantes, o paciente deve ser orientado a usar recipiente com características semelhantes, material inquebrável, paredes rígidas, resistentes à perfuração, boca larga e tampa. A garrafa PET não é o recipiente mais recomendado para o descarte, pois não atende às principais características estabelecidas para coletor de perfluorocortantes. Quando o recipiente estiver cheio, a pessoa deve entregar o material na UBS para que a mesma faça o descarte adequado. No domicílio, o recipiente com perfluorocortantes deve ser mantido em local de fácil acesso, porém seguro. Jamais tentar resgatar algo dentro do coletor. Esses cuidados previnem acidentes com adultos e crianças. O descarte incorreto pode expor um número grande de pessoas à contaminação com agentes biológicos envolvendo perfluorocortantes. Além do ferimento, a grande preocupação em um acidente dessa natureza é a possibilidade de infecção com um patógeno de transmissão sanguínea, especialmente os vírus das hepatites B e C. Essas são as nossas referências.
com autoria da coordenadora professora doutora Caroline Pereira Dominguete, dos colaboradores professor doutor André de Oliveira Baldoni, professora doutora Mariana Linhares Pereira, técnica doutora Letícia Gonçalves Ferreira e técnica doutora Marina Goulart da Silva. E das participantes Gabriela Ayumi Miata, Júlia Fernanda David e Micaele Barra Gomes. Muito obrigada por assistir nosso vídeo. Você ficou com alguma dúvida? Caso tenha ficado, entre em contato conosco, nosso Instagram, e-mail e canal no YouTube está na tela, mande para nós sua dúvida e vamos esclarecê-la. Até o próximo vídeo.